Por favor, Verinha, Flavinha, nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudos, que os espíritos amigos nos façam companhia durante esses momentos, que nós consigamos, Senhor, nos manter durante toda a semana em sintonia com eles, no orar e vigiar sempre. Que tudo que a gente estudar aqui hoje, Senhor, possa ficar impregnado, esse aprendizado maravilhoso, não só na nossa mente, mas também nas nossas atitudes, com o próximo, e todo esse entendimento maravilhoso que esse livro traz para nós do que é o mundo espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo, por toda semana, pela saúde de todos nós, e nos dá força, Senhor, para enfrentar qualquer situação adversa que possa acontecer. Que assim seja. Obrigado, Flavinha. Então, Ronald, vamos lá. Estamos na pergunta 783. Boa noite a todos, mais uma vez. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Ok. Aqui é uma nota. Depois vamos à nota, só um minuto. Então, Kardec aqui, né, se preocupa com essa regularidade do progresso, né? Então, ele faz lá a pergunta, né, se essa marcha progressiva e lenta, né, de alguma maneira, tem algum sentido direto com o aperfeiçoamento da humanidade. E aí eles respondem, né? Há o progresso regular e lento. Então, resultado da força das coisas. Lembra quando nós estávamos falando que o... Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. Que o planeta ele representa o estado evolutivo dos seus habitantes. Lembra que nós já estudamos isso, né? Que vimos também que o progresso não virá por nenhum agente externo. Ou seja, Deus não vai determinar uma linha de corte. Bom, agora todos daqui para lá serão regenerados. O processo é natural, né? O aperfeiçoamento das almas, né, vai se dando, nós vamos nos adequando e conseguindo meios, até pegando aí a brincadeira da Bel, né, comprando o nosso ticket para termos o direito de estarmos nessa ou naquela condição. Beleza. Então, essa é uma condição. Porém, o planeta ele também vai seguindo o seu processo de se adequar às fases que estão por vir. Essa é a força das coisas. Então, isso vai acontecendo, o planeta ele vai caminhando também no sentido de se preparar para a próxima etapa, e os encarnados, também fazendo cada um a sua parte, vamos nos preparando no processo de evolução, de aprimoramento moral e intelectual, para estarmos com o bilhetinho na mão de continuarmos nesta nave chamada Terra. E aí ele diz: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, por que quanto deveria? Porque existe ali esse planejamento. Beleza? Aí está o quanto deveria. Não é que existe lá, olha, em 2050 todos vocês têm que estar regenerados. Mas, por meio dos ensinos, por meio das oportunidades, das experiências, nós vamos recebendo os meios para evoluirmos. Se formos resistentes a isso, é o que está falando aí, nós estamos atrasando o nosso progresso, consequentemente, atrasando a configuração da humanidade no planeta no estágio que já deveríamos ter alcançado. Aí ele diz:
Deus o sujeita de tempos em tempos, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós tivemos isso quando? Um abalo físico. Quando é que nós tivemos? Lá na pré-história. Lá na pré-história, na nossa condição ainda de bastante atraso, né? Primitivos que estávamos, iniciando nossos processos, né? Reencarnatórios, houveram abalos físicos que mudaram o cenário do planeta, mudaram a configuração do planeta e também nos impulsionou, com certeza, a um progresso. Porque, por exemplo, estávamos acostumados a um clima mais ameno ou um clima mais quente. Com esse abalo, houve o quê? A mudança, né, de polaridade, houve uma glaciação, onde era quente passou a ser frio, onde era frio passou a ser quente. Isso mudou a nossa forma de agir para sobreviver. E, com isso, é uma alavanca de impulsionamento ao progresso. E assim nós vamos caminhando. Isso é um exemplo, né, de abalo físico. E o abalo moral também acontece. Estamos vivendo agora, estamos contemporâneos desse abalo moral, né? Como vamos sair dessa situação? Vai depender de cada um, né? Então, esses são os exemplos aí da resposta da pergunta 783. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Ô, Mauro, Oi. aquela questão do Vesúvio, naquela época da Itália, também poderia ser enquadrada nesse abalo? Sim, porque a erupção do Vesúvio ele se deu por agentes naturais, né? Então, aquele momento lá, aquele povo que estava lá, houve, com certeza, um resgate coletivo e, por algum motivo, que eu não sei explicar, aquilo foi necessário. Agora mesmo, eu tive essa notícia, não sei se os irmãos viram também, que está havendo uma nova rachadura na África. Vocês viram isso? Uma rachadura continental, um Parece que vai descolamento. separar, parece que vai separar a África do continente asiático. Não, não é a África toda, não, é uma parte. Uma parte, uma parte. Isso é uma parte. Então, provavelmente, o cenário geográfico, geológico, né, mais geográfico e geopolítico do planeta vai sofrer uma mudança. Porque com esse descolamento, o que vai acontecer? Aquele pedaço que fazia parte de um país vai se deslocar. Vai continuar como parte do país? Vai se emancipar, virar um outro país? Né? Quais serão as riquezas? Quais serão os recursos que esse novo continente, né, poderá oferecer? Não sei, mas está acontecendo. Né? Ah, está acontecendo por acaso? Nada é por acaso. Então, de novo, né, o nosso planeta continua no seu processo de adequação para que o próximo estágio, ao se estabelecer, já tenham os recursos, os meios, né, para oferecer as oportunidades que estão reservadas. Diga, Valdemir. Só lembrar também, né, Mauro, dentro dessa ideia do Vesúvio e tantos outros, muito mais contemporâneo agora, o tsunami. O Manuel Filomeno de Miranda narra aquele fato e diz que ali, naquele momento, reuniram-se espíritos do planeta inteiro para ajudar aqueles irmãos. Então, independente de religião, independente de filosofias, mas todos se uniram ali em torno de uma dor. Encarnados e desencarnados. Então, é uma outra maneira, ou foi uma outra maneira, de nos conclamar a solidariedade, a caridade àqueles que estavam ali sofrendo. Verdade. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Vamos adiante. Vai ter a nota aqui. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque ele tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do
o carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a parcela, a tempestade, que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Ok. Isso nós comentamos também em encontros anteriores, né? As pessoas, muitas das vezes, hoje mesmo, né, devem estar se perguntando qual o benefício que essas guerras, que esses conflitos podem trazer. Não, o mundo está muito pior. Não, a humanidade está perdida, está virada a cabeça, né? Estamos caminhando para o fim dos tempos. Nada disso, pessoal. Tudo está dentro de um processo que será aproveitado aqueles nossos atos equivocados para que se tenha um benefício maior no futuro, né? A guerra, repetimos isso, a guerra não é um agente da providência divina, não é aquele elemento que a providência estabelece como caminho, mas é aproveitado para o progresso. Assim como o Valdemir trouxe o caso lá do tsunami, né? Aí já é uma ação natural, né, que vai ser estabelecida. Isso quando esse tsunami não foi realizado artificialmente. Por exemplo, com uma explosão, né, de um experimento, por exemplo, que pode gerar um tsunami artificial. Aí são outras consequências, né? Mas em tudo, a providência divina vai buscar os caminhos para que algo de bom saia como resultado daquele ato que, aos nossos olhos hoje, né, e com certeza eles o são, bastante desarosos. Então, nós temos que ter essa confiança, essa certeza, né, de que, apesar dos nossos equívocos, das nossas escolhas ainda tão infelizes, mas a providência nos dará meios de sairmos melhores dessa condição. O aproveitamento é que é muito particular. Diga, Bel. A gente até já comentou aqui em outras ocasiões a pandemia, né? Assim, o fato de que na época a gente achou assim, meu Deus do céu, que coisa horrenda, pá. Mas se a gente for olhar o quanto mudou o cenário, até mesmo da nossa religião. Por exemplo, eu sei criou a necessidade de Zoom, né, de uma plataforma online para se dar reuniões. E hoje em dia tem casas espíritas que só se sustentam devido a isso, né? Ou devido aos membros já serem mais idosos, não dirigem mais, ou está muito longe, ou a criminalidade que faz o acesso ser difícil, reuniões à noite, coisas assim. Então, esse fato de ser online fez não só a frequência ser maior, a gente vê a gente aqui, né, com gente de outros países, de outros estados, e também propagou mais, a gente cresceu mais, e eu acho que abriu também o nosso coração mais, aumentou a empatia. Então, se a gente for olhar como mudou, né, e como abriu outras oportunidades com isso, a gente fica vendo, né, como foi, teve o seu lado que a gente aproveitou de uma desgraça, né? É verdade. E é um bom exemplo que a Bel trouxe dessa utilização, né, de algo ruim para um benefício estrondoso, porque essa possibilidade, né, de nós estarmos aí nos falando, nos vendo, né, podendo nos comunicar, né, não só para acalmar os nossos corações, ou até mesmo nossas curiosidades, mas também para o serviço de assistência, né? E aí o Valdemir, que é psicólogo, com certeza deve fazer trabalho online, né? Quantos atendimentos fraternos nós fazemos online,
Ou seja, é um recurso que abriu uma fileira nova de possibilidades na tarefa, né? Na tarefa do bem e até em qualquer outra particularidade. Diga, Ronald. Não, só enriquecendo ainda mais isso que a Isabel falou, eu não sei nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil, inclusive eles fizeram pesquisa aí, o rendimento das grandes empresas, eles melhoraram com o trabalho online, porque realmente aqui é um estresse danado, você sai de casa e não sabe se volta. Então o rendimento caía muito na época da pandemia nas empresas. E aí agora, inclusive, já está sendo adotado o trabalho online. Você trabalha 2 ou 3 dias e o restante você faz em casa, em home office, e o rendimento da empresa até melhorou. Um outro advento também dessa pandemia foi a descoberta dessas vacinas em tempo recorde. Nunca houve, em pandemias anteriores, assim uma descoberta tão rápida de um vírus tão letal e conseguiram chegar, graças a Deus, né, a uma resposta muito rápida, em tempo hábil, que deu para salvar ainda muitas vidas. Né? Então, quer dizer, é como se diz, né? São necessários escândalos para que se apareçam as soluções e muitas descobertas surgiram depois dessa pandemia. É verdade. No caso da vacina, a vacina já é algo, já é uma, como é que se diz? É um conhecimento já sedimentado, né? Então, e aí, forma de produzir já é conhecida, né? E aí, sim, isso é fruto de um acúmulo de conhecimento, né, da ciência e tudo mais. Mas, mesmo assim, há que se ter sempre o cuidado, né, principalmente no que diz respeito às questões vacina ou medicamentos e tudo mais, o tempo de maturação dela, né? Porque é uma intervenção que não tem volta, uma vez colocado, não tem volta, e precisamos ter essa segurança, né? Essa certeza de que o que estamos colocando aí na vida das pessoas seja algo seguro e que traga o benefício que se espera, né? Mas, de fato, é algo que cada vez mais ela vai ganhando celeridade, porque o processo já passa a ser conhecido, né? Antigamente, quando não se tinha essa abrangência de conhecimento do mundo microscópico, realmente era algo muito mais complexo, né, de se desenvolver. Hoje, graças a Deus, graças a esse acúmulo de conhecimento, a gente já consegue avançar mais rapidamente. Obrigado. Vamos adiante? Mais alguém? Então, vamos adiante. 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Tá aí. Então, como não há intervenção, como ninguém vai determinar o que nós devemos pensar, falar ou agir, isso se dá, como disse na pergunta anterior, pelo nosso próprio esforço, né? Aquele que se esforça se adianta. Aquele que não se esforça marca passo, né? E eu concordo plenamente, né? E isso está mais vivo do que nunca nos dias de hoje. Essa pergunta, né, é o que mais a gente ouve falar por aí, né? Principalmente as pessoas que não têm ou buscam ter o conhecimento da doutrina espírita. Eles estão exatamente com essa visão, né, que o mundo está andando para trás. E, na verdade, não está. Nós estamos. É que essas notícias elas nos chegam por pedacinhos, né? E muito direcionado àquilo que se quer que o povo assista ou tenha conhecimento. Mas, saindo dessa bolha informativa, nós vamos encontrar muitos movimentos que estão visando o apoio, né, que estão em orações contra esse conflito. E aí é aquela ideia da árvore e da floresta. Quando a gente olha só uma árvore e tira a ideia por esta árvore da floresta inteira,
a gente tem uma visão distorcida. Quando a gente sobe de plano e olha a floresta, aí a gente vai ver que aquela árvore é um detalhe, né? Então, de fato, o progresso da humanidade ela está se dando. Né, o progresso está acontecendo. Mas muitos de nós ainda está preso à árvore. A árvore daqueles poucos que fazem muito barulho, né? E a floresta de muitos que são silenciosos. Então, vai chegar o dia que isso vai se modificar, né? Isso vai reverter. Mas, como nós estamos aí no olho do furacão, no momento ápice dessa mudança, né? Desses conflitos aí tormentosos, naturais de todo o processo de mudança, a gente acaba tendo uma visão aí um pouco distorcida ou pessimista do processo. Diga, Bel. Mais uma vez, a gente vê o que vem da mídia, né? E não é nada interessante, não vai dar ibope falar de coisas maravilhosas, né, de estudos, de gente que está fazendo caridade. Então, é só desgraça. Claro que só vem desgraça, ou então vem o que eles querem que a gente veja. Agora, por exemplo, se você entrar em qualquer grupo, vai no Facebook ou em qualquer Instagram, grupos de orações, grupos espíritas, hoje em dia você encontra milhões. Antes não sei se vocês lembram, mas eu sou da época do Orkut, eu sou muito velha. Então, eu sou da época de Orkut. Então, não tinha muito, gente. Não tinha muitos grupos, não tinha muitas casas espíritas. Aqui mesmo nos Estados Unidos eram muito limitadas. Se você Google agora, você não encontra uma opção. Você vai encontrar uma opção em Portugal, você vai encontrar uma opção. Então, tipo assim, é que realmente notícia ruim chega mais alto e mais rápido. E é o que a gente vê. Então, se a gente está procurando essas notícias na televisão, na mídia, em TikTok, não vai encontrar nunca, né? Tipo, a gente tem mesmo que sair à busca. Vai numa casa espírita, tá sabendo disso, tá sabendo disso. Tá um monte de grupo ajudando um monte de gente. É verdade. E nós temos que gerar esse conteúdo também, né? Começar a usar essas plataformas para gerar conteúdos e promover a mudança também nessas plataformas. Porque se a notícia ruim é muito forte em determinadas plataformas, é porque eles estão abraçando um espaço que está lá disponível e nós não estamos fazendo a nossa parte, né? Então, nós temos uma parcela aí de responsabilidade nisso. Então, é o que a Bel falou mesmo. A plataforma em si, o recurso em si, ele não é originalmente ruim, mas é um espaço de convivência. O que nós vamos botar lá? Depende de cada um. Diga, Carlos. Falando dessa progressão lenta, né, que de vez em quando vem um abalo, e agora chegamos na parte que ele, desculpa, que é da perversidade, né? Aí eu lembrei aqui, porque eu até participei disso, do Haiti. Lá teve um terremoto, né? Foi muito trágico na época. O mundo inteiro se mobilizou para lá, ajudou, mandou tropa, mandou comida, mandou tudo. E hoje eu vejo reportagens de lá que parece que aquilo não adiantou muito, né? As milícias continuam tomando conta assim que as forças militares foram embora. E assim, eu não vi ali, não que eu não tenha tido, porque o que a Bel acabou de falar, já não vai chegar para a gente, né? No terremoto, numa guerra, a primeira coisa que cai é verdade. Mas não, assim, a gente não vê falando de coisas boas que estão acontecendo numa comunidade como essa. Assim como na África também. Teve lá o apartheid, tudo mais. E hoje a gente ainda vê lá a pobreza imperando lá naquele lugar. Como é que a gente consegue enxergar numa comunidade como essa, né? É, não que a perversidade superou, mas o avanço dela, mesmo que seja devagar, lento, como começamos a estudar hoje. Então, Carlos, o primeiro passo para essa mudança desse tipo que você falou aí, né, é a revelação do problema. E isso foi revelado para o mundo, né? Tanto que o mundo se mobilizou nas missões de paz. É o início de um progresso, né? Se fosse o contrário, que sabe, não tem nada com isso, deixa ele lá se matar lá.
Mas não, o que que o mundo fez? Não, espera aí, vamos entrar com uma força moderadora para parar com essa matança lá. E foi o que foi feito. As missões de paz, né? Pelo menos aqui o Brasil participou, elas foram para lá com essa intenção, né? De pacificar o local, de prestar apoio. Agora, toda a força de paz que esteve, principalmente lá no Haiti, eles são estranhos àquela cultura. Eles são vistos como agentes que veio mexer na nossa cultura, que veio impedir que nós fizéssemos isso ou aquilo. Então, não poderia surgir uma liderança que congregasse esse povo das missões de paz. Nesse caso, há que se esperar, né, que chegue algum missionário que faça essa condução, como Gandhi fez, né? Onde ele chegou num momento, a sua força, né, fez com que ele, primeiro, unisse todo aquele povo numa proposta única e conduzido dessa maneira. Então, lá, como outros planetas, outros países, também vão sofrer um processo semelhante, né? Nós temos que acreditar que, com certeza, espíritos puros, benfeitores, né, já estão se preparando ou já reencarnaram para fazer esse trabalho. Porque ninguém fica desamparado. E, como disse aqui a resposta, mas também ninguém vai alterar a vontade do outro sem que o outro não queira. Então, tem que haver um processo de quê? De convencimento. E esse convencimento ele é aceito quando surge uma liderança. Essa liderança é que conduz aquele grupo a um objetivo comum. Então, eu creio que chegará o momento deles também, né, de acontecer esse processo de mudança, a continuidade, né, do processo de mudança. Diga, Flavinha. Vocês estavam falando aí sobre a mídia, né? Que a mídia só mostra o que interessa a ela, né? Primeiro, que a gente sabe que a guerra traz muito dinheiro para alguns países, né? Mas não sei se vocês conhecem, tem um site que chama Só Notícia Boa. Eu acho que ainda existe. Lá não tem nenhuma notícia que deixa a gente triste, não. São notícias assim, até você nem imagina que vai estar lá, sobre descoberta de uma vacina nova, de um medicamento novo. É bem Tem a Rádio Rio de interessante. Janeiro também. Chama, é, chama Só Notícia Boa. Quem tiver curiosidade de conhecer, Flavinha, a Rádio Rio de Janeiro reproduz esse site no seu próprio site. Ela sempre coloca notícias boas. Passou um bom tempo aí, legal. só notícias boas, só notícias boas. É claro que Tá. a gente não pode ignorar que existem coisas ruins. Senão seria também um tapar o sol com a Alienação, né? peneira. Alienado, né? Alienado. Aí existem coisas ruins. Mas, com certeza, as coisas boas estão acontecendo num número tal que, eu não vou dizer que está igualado, mas está muito próximo do igual. Aí, lembrando a Uhum. fala do Carlos, né? Os nossos irmãos do Haiti estão também caminhando, como todo o planeta, mas dentro da velocidade, dentro da determinação da lei divina, de acordo com a necessidade deles, ou com a possibilidade deles. Então, ninguém atropela nada. As coisas vão acontecendo naturalmente, como faz a primeira pergunta aqui, lentamente, mas progressivamente. Estamos caminhando sempre para frente. É só olhar as nossas leis. A gente sempre lembra aqui, o próprio Livro dos Espíritos nos lembra aqui, que para avaliar a evolução de uma sociedade, devemos olhar as suas leis. Quanto mais próximas das leis divinas essas leis estiverem, mais próximo do direito humano, do respeito, da fraternidade, da caridade, mais evoluída é a sociedade. Então, com certeza, nós estamos muito próximo de inverter esse prato da balança aí de mal e bem do planeta de expiação e provas. Diga, Bel. Como nunca, Valdeni, como nunca!
Eu ainda pensei, gente, eu só não interrompi, porque era o Carlos e a Flavinha. Carlos e Flavinha, gente boa, mas se fosse o Valdemir, eu teria interrompido. E aí ele veio, como nunca, como nunca ele. Mas olha, eu só botei para falar de novo que quando o Maurinho falou sobre lance da mídia, né, que a gente tem que botar out there, né, out there, tipo, botar para fora as coisas boas também, né? E a gente também falar mais alto. Eu estava pensando, porque, olha, gente, eu não sou enfermeira psiquiatra, mas estou quase, porque aquele andar tem mais pacientes com problemas mentais do que físicos, para você ter uma ideia. Então, tipo, a gente ai, caramba, lida muito com gente ansiosa. Eu não sei se vocês já repararam, gente, mas gente ansiosa adora ver desgraça. Sabe, tipo, eu não sei por que eles se alimentam nisso. A pessoa está ansiosa, a pessoa está com um problema de ansiedade, mas tá ali, tá ali. Olha, o meu trabalho é super, super, gente. Hoje em dia é um estresse sem fim. Aí eu vou no break room, tá a garota lá, sabe, nas notícias de guerra. Eu já chego lá, desculpe. Aí eu desligo. Falei, agora é meu break. Aí ela, mas tu quer ajudar? Ok, faz uma oração. Faz uma oração aí, rapidinho. Tu já está ajudando, porque é um ataque de notícia ruim. Eu não aguento, gente. É uma sobrecarga. Então, tipo assim, realmente, é por isso que a gente vê, vocês estão falando da Rádio Rio de Janeiro. Olha o quão importante a Rádio de Rio de Janeiro é nessa época, né? Não é muito importante, porque as pessoas têm que saber procurar algo bom, em vez de ficar se alimentando naquilo, quer mais saber coisa ruim, quer mais saber da notícia, e aquilo não está te levando a nada, só está aumentando a ansiedade. Então, a gente tem que realmente aumentar, falar mais alto, as coisas boas, porque às vezes a gente não tem onde procurar, entendeu? Porque está realmente uma sobrecarga de notícias e fatos ruins. Verdade. Diga, Ronald. Nessa questão mesmo que o Carlos citou do Haiti, o pessoal só divulgou a parte ruim. Tiveram muitas coisas boas que aconteceram ali por conta da nossa força de paz. A minha unidade participou do HCamp, levou o HCamp, socorreu muita gente. E, ao final da missão, o nosso diretor de saúde doou o HCamp para o Haiti. O que fizeram dele depois, eu não sei, mas realmente salvou muitas vidas lá. Isso foi divulgado? Não. Precisa? Também não. Mas fizemos a nossa parte lá. Obrigado. Diga, Eli. Eu estou lendo aqui a resposta dessa pergunta, né? 784, que faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Eu estou tentando ver o que Abel falou, né? Nessa resposta aqui. Por que faz-se mister? Porque nós ainda caminhamos nessa direção que gostamos desses excessos, né? A humanidade ainda caminha nesse sentido de divulgar, de falar, de pensar, divulgar essas notícias que não levam ninguém a nada, a lugar nenhum, né? O que a Bel falou, desliga aquilo ali e ora, né? Porque senão vai demorar muito para parar de fazer necessário que o mal chegue ao excesso. Tudo depende de nós, né? Porque esse negócio da gente pensar, mas a sociedade somos nós, né? Nós todos somos a sociedade. A sociedade não é algo à parte, ela não está lá e eu aqui, né? Nós todos somos a sociedade, né? O ideal é que a gente pare de que deixe de se fazer necessário que esse mal chegue ao excesso, né? Para a gente poder, para ser compreensível a necessidade do bem. O ideal é que a gente compreenda o bem, né? Sem precisar desses excessos de mal, né? Isso mesmo, Eli, obrigado. E, gente, muitas vezes a gente acaba sendo combustível dessas ações negativas, né? Eu fico assim estarrecido como podem pessoas que ou se dizem espíritas ou são frequentadores
de casas espíritas ou são simpatizantes da doutrina espírita apoiando propostas diametralmente contrárias aos postulados cristãos. Como pode? Então, se nós, por ideologia, por qualquer outra motivação, estamos apoiando, estamos fomentando essas ideias, nós estamos contribuindo para que esse processo se torne mais longo, mais doloroso. Então, das nossas bocas, né, nossos pensamentos, nós devemos nos policiarmos para não colaborarmos, não retroalimentarmos esse tipo de pensamento e intenção. E aí, claro que a gente não vai trazer política para o nosso bate-papo, para o nosso estudo, mas temos que estar alinhados, sim, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de dirigir as nossas vidas e aqueles que vão nos representar. Porque depois, esse é o excesso que acaba acontecendo, né? Como vocês vejam como pode a decisão de uma pessoa arrebentar com a vida de milhares de pessoas. Então, isso nós temos que trabalhar sempre para que, se no nosso regime político, né, organizacional, né, do país, ele tem esse modelo de estarem lá presentes os representantes da população, que esses representantes eles possam efetivamente contribuir para o benefício da população, né? E não e aí também a gente pode ter isso como nosso próprio termômetro, né? Bom, se esses lá representam a sociedade, a nossa sociedade está muito mal, né? Está muito mal, precisa rever muita coisa para que a gente não chegue a esse fundo aí e seja mais dolorosa a saída. Diga, Mauri. Lembrando, não sei qual benfeitor que falou, o mal jamais, em tempo algum, deve ser comentado. As pessoas perguntam, por quê? Não, porque quando você pensa, você realiza no plano espiritual. Quando você fala, você regimenta pessoas que vão pensar naquilo e vão continuar construindo. Quando você faz, aí você monta castelos enormes que vai sediar muita coisa ruim. Verdade. Obrigado, Mauri. Obrigado, pessoal. Podemos seguir? Vamos adiante. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Eu refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que, do propósito, mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Aí ele fala para a gente ver o capítulo do egoísmo, capítulo 12. Nós já vimos, né? Então, a resposta, né, dos espíritos, de novo, e não poderia ser diferente, ela é completa e elucidativa. Então, se nós ainda estamos vivendo o peso da manifestação do orgulho e do egoísmo, é porque a gente ainda não avançou o suficiente para nos livrarmos dessas algemas, né, que estão nos impedindo do progresso moral. Então, sim, o nosso inimigo maior é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Tudo que nós estamos assistindo hoje estão sobre esses dois alicerces.
o orgulho e o egoísmo. Não há outro, né? Claro que existem outros agentes que potencializam esses estragos, né, que o orgulho e o egoísmo promovem. Mas isso é um espelho para que a gente veja o quanto que eu ainda preciso trabalhar em mim, porque a gente tem sempre que ressaltar isso. Nós só somos capazes de mudar a nós mesmos. Nós não mudamos ninguém. Não mudamos o filho, não mudamos a mãe, não mudamos o vizinho, não mudamos o marido, não mudamos a esposa, não mudamos ninguém. O único agente capaz de mudar somos nós, né? Pelo nosso esforço, né? Então, quando ele fala aqui, né, que o avanço intelectual acontece sempre, é uma verdade. A cada nova encarnação, estejamos de que lado estivermos, né, no nosso avanço moral, intelectualmente nós vamos caminhar. Sempre vamos caminhar. Ah, Mauro, mas e o analfabeto? Ele vai aprender de outras formas. Talvez ele não use a linguagem formal, mas o aprendizado não está restrito ao uso da linguagem formal. Então, nós vamos e podemos aprender de várias maneiras. Então, o aprendizado intelectual ele vai acontecer mais rapidamente ou mais vagarosamente, mas ele vai acontecer. O progresso moral, esse sim, exige um trabalho muito maior, porque ele precisa se sedimentar em nossas ações diretas, né? Então, o avanço moral ele é mais qualitativo. O aprendizado intelectual, ele, na minha percepção, ele é mais quantitativo. Eu aprendo muita coisa, mas faço. Estou falando de maneira geral, tá, pessoal? A gente aprende muita coisa, mas muito do que nós aprendemos, a gente não aprende e, pelo desuso, acaba ficando esquecido. E a gente vai precisar ou reforçar esse aprendizado ou dar continuidade a ele em novas oportunidades. O avanço moral, ele é qualitativo. Ele, de fato, muda o nosso comportamento. Então, concordo aqui quando ele diz, né, que o nosso avanço moral ele vai ser mais lento, porque nós precisamos nos imbuir do desejo, do sentido de que eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem e amanhã me apresentar melhor do que eu fui hoje. Então, é algo que também depende desse autoconvencimento de que nós precisamos nos esforçar, sim, para transformar esse orgulho e egoísmo em caridade, fraternidade, né? Amor ao final da história. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com o de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral, do que com relação. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que, entre o século XIX e o 24º século, haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo
ou que ela não é perfectível moralmente, ou que a experiência desmente. Exatamente. Então, o comentário aqui ele é muito lúcido. O progresso ele está acontecendo. Por isso que a gente fala, as pessoas que têm um olhar mais pessimista, é uma percepção do mundo, mas não da realidade. Por quê? Nós avançamos muito e muito significativamente, mas estamos distante, muito distante do desejado, nem digo do ótimo, do desejado, né? Porque enquanto o mundo pede, né, a legalização do aborto, pede uma série de outras coisas que atentam contra a vida, a legalização das drogas, que é uma ladeira abaixo na vida daquele que se envolve diretamente, como aqueles que estão à sua volta, né? Então, nós estamos muito distantes daquilo que fosse necessário, né? O ótimo, então, nem está no nosso visor. Então, nós precisamos caminhar para isso. Ah, Mauro, mas eu não consigo mudar sozinho. Oh, claro que não, mas faça a sua parte. Não venha a alimentar essas ideologias que só atrasam o progresso. Como a Isabel falou, vai lá, desliga a televisão. Cara, olha só, tu quer ajudar? Vamos fazer uma prece juntos aqui? Não ficar olhando isso, porque isso só vai trazer mais revolta interior. Aí, numa conversa, o cara, em vez de pedir prece, como a Isabel fez, o cara vai pedir, pô, se eu pudesse, eu explodia uma bomba lá, acabava com todo mundo. Quantas vezes a gente ouve isso falar? E aqui no Brasil mesmo, situações que as pessoas dizem, por que não vai lá alguém e acaba com tudo isso? Isso é visão de progresso? Não é, gente. Não é. Mas, de novo, existe uma floresta e existem as árvores que compõem a floresta. Onde está o nosso foco? Esse é o ponto. Diga, Valdemir. Só lembrar, Mauro, que quem quiser se aprofundar um pouco mais, Kardec se aprofundou nesse tema do progresso moral, progresso intelectual, muito detalhadamente lá na Gênese, capítulo 18 da Gênese, Os Sinais dos Tempos. Lá ele explica detalhadamente esses detalhes, me permita a redundância, né? Dos progressos, como eles caminharam. E ele fala desse progresso intelectual que chegou a um ponto inimaginável, e o progresso moral ainda se arrastando um pouco. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, vale pegar a Gênese de Kardec para dar uma estudada nisso. Bem lembrado. Era isso. Obrigado. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Nos faltam poucos minutos. Nós vamos dar início ao item povos degenerados, mas, dependendo de onde a gente parar, a gente retoma o início dele, tá bom? Então, vamos adiante. Povos degenerados. 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbarie, ou na barbárie. Onde, nesse caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Ok. Compreende mais o seguinte. Só um minuto, Ronald. Então, está aí, ó. Está aí a situação. Assim. Nós estamos no momento da demolição para a reconstrução, né? E aí estamos vivendo esse tormento. Nem tem a nova pronta e a outra que estava bagunçada já foi para o chão. E nós temos que conviver nesse momento. É o que estamos tentando fazer. Então, se nós, por exemplo, esse conflito que estamos assistindo aí, né, da Palestina com Israel, isso é secular. Isso é secular. Milenar. Milenar, verdade, né? Milenar. Porque isso vem se arrastando, né, de Abraão para cá e assim vem. E não se resolveram até hoje, porque não entrou fato novo na vida desse povo, né? Existe ali uma vingança que vem se retroalimentando de gerações em gerações sob um olhar fanático religioso.
Então, há muito que acontecer. Por isso que, na definição de mundo de regeneração, diz lá, o bem vai se sobrepujar ao mal, mas ele ainda vai existir. Não tem como chegar aqui, ó, extermina todo mundo que não está de acordo e embarca todo mundo que está alinhado. Não é assim que funciona, né? É pela ação natural dos nossos convencimentos, do nosso processo de mudança. Então, muitos ainda que vão continuar por aqui, né, estarão muitos já imbuídos do bem, mas muitos ainda trazendo esse arrastamento, né, de situações mal resolvidas ou não resolvidas, que na relação de antipatia pode gerar qualquer tipo de conflito. Somado ainda que o flagelo do egoísmo, né, e do orgulho ainda vão nos acompanhar, infelizmente, por muito tempo. Continuando, Ronald, por favor. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estavas sem ter onde se abrigar. Pois bem, apreende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado. Espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado. Não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Pois de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Ele faz um comentário aqui ilustrando o quê, pessoal? Ele fala uma fala aqui que a gente já discutiu também, né? Vamos tentar ver se a gente consegue pescar aqui, ó. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Está trazendo aqui uma figura, né? Tornando-te rico, deixa-te o habitar para o palácio. Ok, saí da minha casinha do casebre e fui para o palácio. A casinha do casebre ficou vaga. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupava e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. E ele diz: hoje, então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia de deixar. Lendo isso daqui, o que me conecta é exatamente com a transição dos capelinos, né? É mais ou menos isso. Quando eles vieram, eles proporcionaram esse progresso. Aqueles que estavam aqui viviam no buraco da pedra, né? Sem nada. E esse legado, né? Ele permitiu que esses povos adiantados, claro, pudessem caminhar para o progresso, e isso aconteceu. É só a gente estudar aí a história da humanidade. E nós, que estávamos lá na condição de primitivos ainda, né, nos beneficiamos desse progresso. Né? Ou seja, a figura aí do casebre e do palácio. Claro que são figuras, né, tentando representar uma ideia. E isso vai acontecer sempre, porque existirão sempre aqueles que vão impulsionar o progresso e aqueles que estão mais retardatários se beneficiando do que fica, né, do que para eles é um grande avanço, mas que na sociedade já está alguns passos bem mais adiante. Então, isso sempre vai acontecer. Nós nunca vamos caminhar lado a lado, todos ao mesmo tempo. Isso nunca vai acontecer. Sempre teremos aqueles que estão mais adiantados, facilitando o caminho ou promovendo uma facilidade
para aqueles que estão mais retardatários possam se beneficiar disso. Mas lembrando que nessa convivência, esses que estão mais retardatários também estão retardatários nas questões morais e vão promover, naturalmente, uma série de situações e de laboratórios para nos ajudar a esse progresso moral. Porque, como o Cristo falou, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que advém o escândalo. E isso cada vez vai se tornar menos presente, porque à medida que nós vamos avançando, esse processo natural de purificação da sociedade, dos espíritos que aqui reencarnarem, vai acontecendo e nós vamos nos aproximando de um pensamento comum, que é o pensamento da fraternidade, da caridade, do apoio, da gentileza, né, da prestação de bons serviços, né, da honestidade, né, do olhar efetivamente para o menos favorecido, a ajuda mútua. Então, isso vai cada vez se aproximando mais de um pensamento comum. Então, essas visões tão díspares, elas vão sumindo com o tempo, gradualmente, naturalmente. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito que bem. Então, vamos parar aqui. Na semana que vem, a gente retoma o início dos povos degenerados e seguimos em frente. Vamos, então, fazer a nossa prece. Temos tanto e muito, né, o que pedir, o que orar. E eu espero, sinceramente, que as nossas preces possam serem ouvidas e somadas, né, a tantas outras que, nesse mesmo instante, estão trabalhando para que haja um cessar de tanta violência, de tanto egoísmo conduzindo as nossas escolhas. Vamos, então, orar. Mestre amado Jesus, divino amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos nesse espaço onde buscamos aprender, compreender, para servirmos melhor, para sermos agentes mais próximos de Ti e dos Teus ensinos, para que em torno de nós, Jesus, nossas palavras, pensamentos e atos possam ajudar, não só a nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta, num processo de transformação, de reformulação dos nossos pensamentos e intenções. E assim, Jesus, nos unindo nesse instante, na proposta colaborativa para a paz, para a serenidade, para o equilíbrio, para a comunhão no bem, nós te pedimos, Jesus, que tu possas envolver este planeta, envolver a todos nós, principalmente aqueles que estão distantes de ti, para que sejam tocados seus corações e que as intenções possam se volver a ti. Ampara-nos, Jesus, dá-nos a tua força, a tua paz. Protege todos aqueles que estão hoje aturdidos pelo medo, que eles possam encontrar um colo, um consolo e um amparo. Guarda-nos, Senhor, nesta tua casa, a casa que tu nos ofereceste para o nosso progresso. E assim, Senhor amigo, pedimos também por cada lar aqui representado, que eles possam estar envolvidos e imantados por essa psicosfera de paz e serenidade, nos ajudando a passar por esse momento com mais serenidade, com mais equilíbrio. Ajuda-nos, Jesus, que as nossas palavras possam ser doces e acolhedoras. Que todos aqueles que se ombrearem a nós possam também saírem beneficiados por todas essas bênçãos que são derramadas por cima de cada um de nós, por cada lar que aqui está. Assim, Senhor, nós te pedimos e agradecemos imensamente para que possamos nos despedir desta noite e que amanhã possamos aqui estar novamente, nos aproximando um pouco mais de Ti. Guarda-nos nessa semana e que possamos ter uma semana de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, antes de terminarmos, né, Eli, toca para a gente aí.
Opa!